Então, vamos lá. O que nós temos na exacerbação de asma? Já fizemos a impressão inicial, triângulo, monitorizamos oxigênio, veia, já fizemos nosso ABCDE, fizemos o nosso sample, já fizemos o nosso diagnóstico. Então, o que a gente precisa de cara para esse paciente? Medicações de alívio, que são aquelas que vão agir a curto prazo para melhorar esses sintomas. O nosso paciente não evoluir com uma hipoxemia e óbito, tá? A principal causa de óbito em paciente com asma é a hipoxemia. Não é o tanto de medicação que você usa muita beta-2, apneia, taquicardia, né? Arritmia. Não é isso que vai matar o seu paciente. O que vai matar ele é a hipoxemia. Então, a gente precisa agir da forma correta e de forma agressiva mesmo, tá? Agressiva no sentido que o paciente precisa, e não ficar assim, eu vou pingar menos gotinha, vou fazer menos puff, porque, vai que ele fica taquicárdico. Esquece, gente. É com tudo, ainda mais esse nosso paciente do caso, que é uma grave exacerbação, uma ameaçadora de vida, tá? Nós vamos falar sobre beta-agonista de curta duração, corticoide sistêmico, corticoide inalatório, brometo de hipatrópio, sulfato de magnésio, a epinefrina e o beta-agonista de curta duração parenteral, tá bom? Vamos falar sobre todos esses medicamentos agora. Vocês estão preparados? Peguem a caneta, peguem um print, faz o que vocês quiserem aí, mas não esquece para vocês não comerem bola na hora de prescrever um paciente com exacerbação de asma, beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu peguei só o fluxograma dos pacientes, do GINA, né? Os pacientes menores de 5 anos, que é o do nosso caso clínico. Na verdade, a gente não muda muita coisa. Muda algumas doses, que eu vou falar para vocês, mas as medicações em si, elas não mudam tanto. Então, a gente tem que ter em mente a sequência de medicamentos que eu faço e avaliar meu paciente pelo menos a cada 1 hora, para eu saber em que rumo, qual é o caminho que eu vou tomar, ok? Então, aqui, por exemplo, o paciente está com taquipneico, né? Tá agitado, tem frequência cardíaca normal, né? Para ele, e saturando maior que 92, é um paciente com leve a moderado. Nosso paciente, ele tava taquipneico mais de 40, saturando menos que 90%, né? Menos que 92. Então, ele tinha. Ele falava só palavras, ok? Então, ele tinha uma asma ameaçadora de vida. Então, a gente já ia pedir vaga de UTI e começar toda essa terapêutica aqui desse quadradinho que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, um resumo do que a gente vai fazer nessa aula hoje, mas aqui está um resumo mais resumido, o fluxograma, e a gente vai fazer certinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira medicação de escolha, padrão ouro, para exacerbação de asma, é o SABA, que é o beta-agonista de curta duração, ok? É esse que a gente deve fazer preferencialmente, tá? As asmas leves a moderadas, a gente faz de 4 a 10 inalações a cada 20 minutos durante a primeira hora. Isso que a gente chama de um ciclo. Então, quando eu vou fazer um ciclo, são 3 a cada 20 minutos, tá? Nos menores de 5 anos, ele recomenda de 2 a 6 jatos. Maísa, mas é por peso? Não é por peso? Não, aí você escolhe, entendeu? Paciente, vamos supor que não é uma asma grave, e seu paciente tem menos de 5 anos, você quer fazer 3? Você quer fazer, você escolhe, entendeu? Não tem uma obrigatoriedade. Já nos casos graves, aí sim a gente faz 6, tá? Nos menores de 5 anos, 6. E nas crianças maiores, 10 jatos de, por exemplo, o salbutamol, que são 100 microgramas por dose, ok? Então, o salbutamol, nosso paciente tem 20 quilos, tem 3 anos e uma exacerbação grave. Então, o que a gente vai fazer? 6 jatos com espaçador. A gente vai pedir para o paciente inalar 3 vezes a cada 20 minutos, tá? Então, tá lá o seu espaçador bonitinho, um jato, pede para ele inalar aí em torno de 10 a 20 segundos. Depois você faz outro jato, mais 10 a 20 segundos. Porque essa quantidade do jato, ela já é contada, né? Para preencher todos os alvéolos do paciente, para ter uma boa absorção. Então, não adianta nada você fazer os 6 jatos de uma vez, que vai ficar só aderido ali ao espaçador e não vai resolver nada, beleza? Então, se você tiver espaçador, tá? Maísa, não tem espaçador no meu serviço, a gente só faz o nebulização. Beleza, tem o salbutamol também, solução para nebulização, tá? A dose que a gente faz é 0,15 miligramas por quilo. Ou, pelo GINA, nos menores de 5 anos, você pode fazer 2,5 miligramas para todo mundo. Everybody, 10 gotas, tá bom? Se você quiser um macetinho, tem também para você fazer a dose padrão, que é essa aqui é a regra de 3, gente. Eu vou fazer algumas vezes aqui nessa aula com os macetes, mas eu já falei isso milhões de vezes. Mas vocês precisam conhecer e entender, tá? Como que a gente cria essa regra de 3, que aí vocês mesmos montam os resuminhos de cada um. Então, eu quero 0,15 miligramas vezes o peso. Isso é o que eu quero saber, é os meus X gotas.
Se eu tenho 5 miligramas em cada 20 gotas, que é a solução do Aerolim, que seriam 1 ml, certo? Vai ser o peso vezes 0,6. Essa é a minha formulazinha. Então, se eu pegar meu paciente de 20 quilos vezes 6, vai dar 12 gotas, ok? Você quer fazer 12? Quer fazer 10? Tanto faz, tá tudo certo, tá? Então, eu vou prescrever salbutamol 12 gotas, mais 3, pode ser de 3 a 5 ml de soro fisiológico. Boto num fluxômetro de oxigênio ali entre 6 a 8 litros. Menos que 6, o ar não chega, não nebuliza. Mais que 8, vai nebulizar o medicamento muito rápido, vai dispersar tudo, seu paciente não vai conseguir inalar. Então, prefira entre 6 a 8, tá bom? Mesma coisa, 3 vezes a cada 20 minutos. A gente chama de um ciclo.